Sejam bem-vindos ao canal Manifestadores da Riqueza e vamos para mais uma mensagem do dia. E se você gostar, não deixe de dar o seu like e de se inscrever no canal se você for novo por aqui. O Poder do Subconsciente, Joseph Murphy. Capítulo 2, Parte 2. Como a sua mente funciona. Como ele perdeu o braço. A cada 2 ou 3 anos eu dou uma série de palestras no London Truth Forum em Caston Hall. Este é um fórum que fundei há alguns anos. A doutora Evelyn Fleet, a diretora, contou-me sobre um artigo que apareceu nos jornais ingleses tratando do poder da sugestão. Esta é a sugestão que um homem deu ao seu subconsciente durante um período de cerca de 2 anos: eu daria meu braço direito para ver minha filha curada. Parecia que sua filha tinha uma forma incapacitante de artrite junto com uma chamada forma incurável de doença de pele. O tratamento médico não conseguiu aliviar a condição, e o pai ansiava intensamente pela cura de sua filha e expressou seu desejo nas palavras que acabei de citar. A doutora Evelyn Fleet disse que o artigo do jornal apontou que um dia a família estava passeando quando seu carro colidiu com um outro. O braço direito do pai foi arrancado na altura do ombro e imediatamente a artrite e o problema de pele da filha desapareceram. Você deve certificar-se de dar apenas sugestões ao seu subconsciente, que curam, abençoam, elevam e inspiram você em todos os seus caminhos. Lembre-se de que sua mente subconsciente não aceita piadas. Ele entende ao pé da letra. Como a autossugestão bane o medo. Ilustrações de autossugestão. Autossugestão significa sugerir algo definido e específico para si mesmo. Herbert Parkin, em seu excelente manual de autossugestão asterisco, registra o seguinte incidente. Tem seu lado divertido, para que a gente se lembre. Um visitante de Nova York em Chicago olha para o relógio, que está adiantado 1 hora em relação ao horário de Chicago, e diz a um amigo de Chicago que são 12 horas. O amigo de Chicago, sem considerar a diferença de horário entre Chicago e Nova York, diz ao nova-iorquino que está com fome e que deve ir almoçar. A autossugestão pode ser usada para banir vários medos e outras condições negativas. Uma jovem cantora foi convidada para fazer um teste. Ela estava ansiosa pela entrevista, mas em 3 ocasiões anteriores ela falhou miseravelmente devido ao medo do fracasso. Essa jovem tinha uma voz muito boa, mas ela dizia para si mesma: quando chegar a hora de eu cantar, talvez eles não gostem de mim. Vou tentar, mas estou cheia de medo e ansiedade. Sua mente subconsciente aceitou essas autossugestões negativas como um pedido e começou a manifestá-las e trazê-las para sua experiência. A causa foi uma autossugestão involuntária, ou seja, pensamentos silenciosos de medo emocionalizados e subjetivados. Ela superou isso com a seguinte técnica. 3 vezes ao dia ela se isolou em seu quarto. Ela se sentou confortavelmente em uma poltrona, relaxou o corpo e fechou os olhos. Ela acalmou sua mente e corpo o melhor que pôde. A inércia física favorece a passividade mental e torna a mente mais receptiva à sugestão. Ela contra-atacou a sugestão do medo dizendo a si mesma: eu canto lindamente. Estou equilibrada, serena, confiante e calma. Ela repetiu essa afirmação devagar, silenciosamente e com sentimento, por 5 a 10 vezes em cada sessão. Ela tinha 3 dessas sessões todos os dias e uma imediatamente antes de dormir. No final de uma semana, ela estava completamente equilibrada e confiante. Quando o convite para a audição chegou, ela fez uma audição notável e maravilhosa. Como ela restaurou sua memória. Uma mulher de 75 anos costumava dizer a si mesma: estou perdendo a memória. Ela inverteu o procedimento e praticou a autossugestão induzida várias vezes ao dia, como segue. A partir de hoje, minha memória está melhorando em todos os departamentos. Sempre me lembrarei de tudo o que preciso saber em cada momento do tempo e ponto do espaço. As impressões recebidas serão mais claras e definidas.
Vou retê-las automaticamente e com facilidade. O que quer que eu deseje recordar se apresentará imediatamente na forma correta em minha mente. Estou melhorando rapidamente a cada dia, e muito em breve minha memória estará melhor do que nunca. Ao final de 3 semanas, sua memória voltou ao normal e ela ficou encantada. Como ele superou um temperamento desagradável. Muitos homens que se queixavam de irritabilidade e mau humor mostraram-se muito suscetíveis à autossugestão e obtiveram resultados maravilhosos usando as seguintes afirmações 3 ou 4 vezes ao dia, de manhã, ao meio-dia e à noite antes de dormir por cerca de um mês. De agora em diante, ficarei mais bem-humorado. A alegria e a felicidade estão agora se tornando meus estados mentais normais. A cada dia estou me tornando mais e mais amável e compreensivo. Agora estou me tornando o centro da alegria e boa vontade para todos aqueles ao meu redor, contagiando a todos com bom humor. Eu sou grato por esse estado de espírito alegre, feliz, animado está se tornando, agora, meu estado mental normal e natural. Um mês depois, a esposa e colegas de trabalho diziam que era muito mais fácil conviver com ele. O poder construtivo e destrutivo da sugestão. Algumas ilustrações e comentários sobre a heterossugestão. A heterossugestão significa sugestões de outra pessoa. Em eras e em todas as partes do mundo, o poder da sugestão desempenhou um papel na vida e no pensamento do homem. Em muitas partes do mundo, é o poder controlador da religião. A sugestão pode ser usada para disciplinar e controlar a nós mesmos, mas também pode ser usada para assumir o controle e comandar os outros que não conhecem as leis da mente. Em sua forma construtiva é maravilhoso e magnífico. Em seus aspectos negativos, é um dos mais destrutivos de todos os padrões de resposta da mente, resultando em padrões de infelicidade, fracasso, sofrimento, doença e desastre. Você já aceitou algum deles? Desde a infância, a maioria de nós recebeu muitas sugestões negativas. Não sabendo como impedi-los, nós os aceitamos inconscientemente. Aqui estão algumas das sugestões negativas. Você não pode. Você nunca será nada. Você não deve. Você vai falhar. Você não tem chance. Você está totalmente errado. Não adianta. Não é o que você sabe, mas quem você conhece. O mundo está se tornando cada vez pior. De que adianta? Ninguém se importa. Não adianta tentar tanto. Você está muito velho agora. As coisas estão ficando cada vez piores. A vida é cansativa. O amor é para os pássaros. Você simplesmente não pode vencer. Em breve você estará falido. Cuidado, você vai pegar o vírus. Você não pode confiar em ninguém. A menos que, como adulto, você use a autossugestão construtiva, que é uma terapia de recondicionamento. As impressões feitas em você no passado podem causar padrões de comportamento negativos te levando ao fracasso em sua vida pessoal e social. A autossugestão é um meio de libertá-lo da massa de condicionamento verbal negativo que, de outra forma, poderia distorcer seu padrão de vida, dificultando o desenvolvimento de bons hábitos. Você pode neutralizar as sugestões negativas. Pegue o jornal ou ligue a TV no telejornal a qualquer hora do dia e poderá ler dezenas de itens que podem semear as sementes da futilidade, do medo, da preocupação, da ansiedade e da destruição iminente. Se aceitos por você, esses pensamentos de medo podem fazer com que você perca a vontade de viver. Sabendo que você pode rejeitar todas essas sugestões negativas dando autossugestões construtivas à sua mente subconsciente, você neutraliza todas essas ideias destrutivas. Verifique regularmente as sugestões negativas que as pessoas lhe fazem. Você não precisa ser influenciado por heterossugestão destrutiva. Todos nós sofremos com isso em nossa infância e adolescência. Se você olhar para trás, poderá se lembrar facilmente de como seus pais,
Amigos, parentes, professores e colegas contribuíram em uma campanha de sugestões negativas. Estude as coisas ditas a você, e você descobrirá que muito disso foi na forma de propaganda. O propósito de muito do que foi dito era controlar você ou incutir medo em você. Esse processo de heterossugestão ocorre em cada casa, escritório, fábrica e clube. Você descobrirá que muitas dessas sugestões têm o objetivo de fazê-lo pensar, sentir e agir como os outros desejam e de maneiras que sejam vantajosas para eles e destrutivas para você. Como a sugestão matou um homem. Aqui está uma ilustração de heterossugestão. Um parente meu foi a um consultor do futuro na Índia, que lhe disse que ele tinha um problema de coração e previu que morreria na próxima lua nova. Ele começou a contar a todos os membros de sua família sobre essa previsão e fez seu testamento. Essa sugestão poderosa entrou em sua mente subconsciente porque ele a aceitou completamente. Meu parente também me disse que acreditava que esse consultor do futuro tinha alguns poderes ocultos estranhos e que ele poderia fazer mal ou bem a uma pessoa. Ele morreu como previsto sem saber que ele era a causa de sua própria morte. Suponho que muitos de nós já ouvimos histórias estúpidas, ridículas e supersticiosas semelhantes. Vejamos o que aconteceu à luz de nosso conhecimento sobre o funcionamento da mente subconsciente. Seja o que for que a mente consciente e racional do homem acredite, a mente subconsciente aceitará e agirá. Meu parente estava feliz, saudável, vigoroso e robusto quando foi ver a cartomante. Ela lhe deu uma sugestão muito negativa, que ele aceitou. Ele ficou apavorado e pensou constantemente no fato de que morreria na próxima lua nova. Ele começou a contar a todos sobre isso e se preparou para o fim. A atividade ocorreu em sua própria mente, e seu próprio pensamento foi a causa. Ele provocou sua suposta morte, ou melhor, a destruição do corpo físico, por seu medo e expectativa do fim. A mulher que previu sua morte não tinha mais poder do que as pedras e paus no campo. Sua sugestão não teve poder para criar ou trazer o fim que ela sugeriu. Se ele conhecesse as leis de sua mente, teria rejeitado completamente a sugestão negativa e se recusado a dar qualquer atenção às palavras dela, sabendo em seu coração que era governado e controlado por seus próprios pensamentos e sentimentos. Como flechas de lata apontadas para um navio de guerra, sua profecia poderia ter sido completamente neutralizada e dissipada sem feri-lo. As sugestões dos outros em si não têm absolutamente nenhum poder sobre você, exceto o poder que você lhes dá por meio de seus próprios pensamentos. Você tem que dar seu consentimento mental, você tem que entreter o pensamento. Então, torna-se o seu pensamento e você pensa. Lembre-se, você tem a capacidade de escolher. Escolha a vida. Escolha o amor. Escolha a saúde. O poder de uma premissa mais aceita como certa. Isso significa que qualquer premissa principal que sua mente consciente assume como verdadeira determina a conclusão a que sua mente subconsciente chega em relação a qualquer questão ou problema específico em sua mente. Se sua premissa for verdadeira, a conclusão deve ser verdadeira como no exemplo a seguir: toda virtude é louvável, a bondade é uma virtude, portanto, a gentileza é louvável. Outro exemplo é o seguinte: todas as coisas formadas mudam e desaparecem, as pirâmides do Egito são coisas construídas, portanto, algum dia as pirâmides desaparecerão. A primeira afirmação é chamada de premissa maior, e a conclusão correta deve necessariamente seguir a premissa correta. Um professor universitário, que assistiu a algumas de minhas palestras sobre ciência da mente, em Nova York, disse-me: tudo em minha vida está de cabeça para baixo, perdi saúde, riqueza e amigos. Tudo que eu toco dá errado. Expliquei que deveria estabelecer uma premissa maior em seu pensamento, que a inteligência infinita de sua mente subconsciente o estava guiando, dirigindo e fazendo prosperar espiritual, mental e materialmente. Então,
Sua mente subconsciente o direcionaria automaticamente com sabedoria em seus investimentos, decisões e também curaria seu corpo e restauraria sua mente à paz e tranquilidade. Pausa para reflexão.